Bom dia, né? Já estamos com 27 alunos aí. Hoje nós vamos estar, não é deixando um pouco de lado a nossa aula pontual, né? Mas hoje a gente precisa ter uma conversa um pouco mais não seria olho no olho, né? Porque virtualmente a gente se vê, claro, mas não, fisicamente não estamos juntos. Mas nós precisamos ter uma conversa bem mais pontuada. Os profs estão aí junto, né? Maria Helena, Beatriz, a Bruna, acredito que o professor Jardel também esteja aí. Ah, então, para a gente poder ter essa conversa mais pontual sobre algumas questões, tá? Em que estão ocorrendo, e a gente precisa ter uma conversa sobre isso, tá? Então, eu vou passar a palavra para os outros profs até que eu coloque os slides. Quando eles falarem, a gente inicia daí com essas falas, tá bom? Passa então para o próximo aí. Então, bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar, como o professor Jonas colocou, um pouquinho diferente, né? Tentando motivar um pouquinho mais vocês aí, a gente pensar que a gente está traçando, está fazendo uma caminhada aí para a gente conquistar alguns sonhos, alguns objetivos, é necessário ter algumas responsabilidades, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho dessa forma. Hoje é um pouquinho diferente a nossa aula. Então, pessoal, então a partir dessa fala ali da Prof. Bia também, nós trouxemos alguns pontos aí que nós precisamos estar conversando com vocês e escutando de vocês, né? Hoje nós vamos inverter a fala, né? Não vamos apenas nós falarmos, e sim vocês também. Então, nós estamos preocupados com algumas questões que venham acontecendo nos últimos dias, ou nos últimos meses, né? Porque já estamos desde março nesta questão em casa, né? Em isolamento social, e as aulas vão ter que fluir dessa forma, provavelmente até o final do ano. E nós estamos com algumas questões, assim, bem pontuais, né? Principalmente a partir do momento em que nós, professores, começamos a nos reunir para trabalhar de forma unificada, né? Pela área do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar nessa forma, a gente teve alguns pontos que acabaram se evidenciando, né, nessas aulas. E nós queremos socializar com vocês essas questões, né? Então, até a gente colocou como partido de reflexão com vocês, quais seriam os pontos positivos das aulas virtuais e das atividades enviadas pelo Google Sala de Aula. Também queremos saber os pontos negativos, né? E na realização das atividades estão enfrentando alguma dificuldade. Acredito que esses três pontos a gente precisa escutar de vocês. Os pontos positivos, negativos, e se vocês estão tendo alguma dificuldade específica no fazer, no elaborar as atividades, no produzir, né? Então a gente quer escutar de vocês. O que vocês têm a nos dizer hoje, né? Abra o microfone e vamos lá. Nós precisamos saber de vocês o que vocês pensam e nessas aulas que a gente está fazendo agora e nas atividades que a gente está mandando por área do conhecimento. Se está bom, se está ruim, o que precisa melhorar, o que vocês preferem. Hoje a nossa aula é para ouvir vocês. Nós estamos parando, digamos assim, estamos parando, como o professor Jonas falou, as nossas aulas mais pontuais, dos conteúdos e tudo mais, porque nós precisamos de um feedback, nós precisamos de uma resposta de vocês. Então, vocês podem abrir o microfone, podem colocar no chat, a gente precisa ouvir vocês. E não é só escrever, tá tudo bom, e ponto. Não, a gente quer escutar. Nós queremos saber se é ponto positivo, o que que é? Se é ponto negativo, o que que é? Né? Se tem dificuldade, quais são as dificuldades? Nós precisamos escutar de vocês, tá? Eu não estou vendo o chat por aqui. Meninas, conduzam ali. Enquanto ninguém colocou nada. Nada?
Nada. Ô, vó, nós precisamos escutar de vocês, a gente tá um pouco Vamos preocupado. começar a indicar, né? Vitor, Joana, faz um comentário que vocês pensam nas aulas, como que está. Pessoal, porque assim, ó, a nossa preocupação principalmente é a questão de produzir as atividades. Porque fazendo uma análise referente às atividades específicas desde o começo até hoje, até então, quando a gente fazia por cada disciplina, o retorno era maior. Quando a gente começou a trabalhar por área do conhecimento, isso diminuiu. Então a gente começou a se preocupar, opa, mesmo sendo pouca atividade, eles não estão fazendo. Então começou a acender uma luzinha. Qual é a dificuldade? Né? É isso que nós queremos saber. Jonas A. Paloma colocou aqui no chat. Eu Sim. não tive dificuldade, para mim está bom dessa forma, as aulas estão bem explicativas e dá para tirar todas as dúvidas. Foi o que a Opa, que Paloma bom. colocou. Que bom. Que bom. E assim como o Jonas falou, a nossa preocupação é a seguinte: antes, quando a gente estava, cada professor mandando a sua atividade, a gente tinha um retorno maior de atividades, né? E aí a gente tinha como expectativa, trabalhando todos os profs juntos, por área do conhecimento, que o número de atividades iria aumentar de devolutivas, né? E, na verdade, diminuiu, né? Cada vez menos devolutiva a gente está tendo dos trabalhos. Então, isso vem preocupando muito nós. E sem falar que nessa questão da apatia deles, né, também é preocupante, né? Desse baixo retorno, dessa baixa participação, né? Aí que a gente se questiona, mas será que está sendo viável ou não está, né? Até que ponto eles estão conseguindo aprender ou não estão, né? Porque a baixa participação, né? Temos algumas explicações. Ou não sabem nada, né? Ou vergonha ou qualquer outra questão. Então, é dentro dessa questão que a gente se preocupa também, né? Então, principalmente aí o baixo rendimento por parte de alguns, né? Então, que fique bem claro que não é todos. Muitas vezes, aqueles que precisam ouvir não estão, mas, né, que vocês sejam multiplicadores, passem para frente isso. Porque, querendo ou não, para nós é uma preocupação, né? Então, um modelo totalmente diferente, em que muitas vezes todo aquele conteúdo que foi programado lá, né, lá no nosso planejamento anual não vai ser cumprido, né, e querendo ou não, né, aí terceira série pode ocorrer de ter perdas enquanto conhecimento, né, e aí que a gente quer saber por parte de vocês, né, que se manifestem, não se contentem com o pouco, né? E que, querendo ou não, nós precisamos saber de vocês, né? Que nós, enquanto professores, somos cobrados, né? Por atividades muitas vezes moderadas, né? De fácil compreensão, só que muitas vezes ou moderada e de fácil compreensão nem todos estão fazendo. Então, é uma questão bem preocupante, né? E esse ponto que o professor Jardel coloca é muito importante, que a gente acaba, né, professores e professor Jardel que colocou, essa questão das atividades da gente fazer um pouco mais moderada e mais fácil, entre aspas, a gente pensa, não, eles vão conseguir compreender e vão conseguir fazer. Mas daí a gente não está tendo retorno, né? Então, isso para mim me preocupa, porque, exemplo, domingo, ou segunda-feira, acho que domingo, não, segunda, dia 31, nós vamos fechar o trimestre, e daí? Né? Nós não tem mais retorno, né, pessoal? Daí o que que a gente vai fazer? Primeiro trimestre se foi,
né? Então, a gente está encerrando o primeiro ciclo com as notas que nós temos. E tem muita, literalmente muita gente sem nota, em que a gente não sabe o que que aconteceu, né? Então, nós precisamos ter esse retorno de vocês para a gente poder saber se é dificuldade, se especificamente está acontecendo alguma coisa. Um dos pontos que eu levantei foi: a maioria dos alunos estão saindo dos grupos de WhatsApp. Toda semana tem alunos saindo do grupo do WhatsApp e que, quando a gente chama, não retornam. Isso para mim é preocupante, tá muito preocupado, tô muito preocupado. É a falta de visualizar as mensagens. Daí tem muita gente mandando mensagem pedindo explicação do trabalho, mas daí nem baixou a aula que nós explicamos, a atividade. Eu tô tendo muito aluno me perguntando como fazer as atividades, mas daí eu fico me perguntando, e as aulas que nós estamos fazendo virtual de explicação? Tá resolvendo então ou não, né? Então, eu acredito que seja isso também, né, professores, que a gente acaba se preocupando, né? E Sim. até porque, né, professora, a questão, alunos, a gente tem aí, primeiras, nós temos 2 de manhã, né? 2 segundas de manhã e uma terceira. Nós temos 32 com os professores. Tudo bem, visualiza a aula depois, aí como os professores não estão indo atrás, não estão baixando a aula, não estão visualizando, então fica complicado. Aí a gente quer saber de vocês, o que está acontecendo? Né? Não estão conseguindo entender, desmotivou, o que está acontecendo? Vitor, fala um pouquinho o que tu pensa da situação no momento que estamos vivendo, das nossas aulas aí, dessas atividades. Tu está tendo alguma dificuldade? Talvez, assim, qual que é a preferência? Eles estão tendo dificuldade agora que é por área, tem preferência por antes, quando era por componente. O que estão achando a esse respeito, a essa mudança? Está sendo melhor assim por área para vocês, ou vocês preferiam antes, quando era por componente? Aqui. O Jefferson Variza colocou: as aulas ajudam a entender o conteúdo. Eu tenho poucas dificuldades, pois pego facilmente o conteúdo. Aí o Tiago Trevisan colocou: o que eu acho é que quem tem dificuldade ou não entrega nada, geralmente não participa das aulas. Isso é verdade. A gente percebe que os alunos que participam das aulas já participam porque são mais interessados, né? E aí colocam as coisas em dia, entregam os trabalhos em dia, bem feito, e isso a gente percebe, né? É verdade. Na verdade, o nosso problema está naqueles alunos que não participam das aulas e que não estão nem aí, né? Muito triste isso. Uhum. Bom, assim, eu vou colocar minha opinião. Da parte, assim, de todas as áreas, a que eu mais estou achando bom e bem fácil de entender é a de vocês, pelo fato de vocês passarem as atividades, assim, não vou dizer, assim, que tá fácil, mas é uma atividade fácil de compreender. Claro que a gente sempre vai ter dúvida, isso todo mundo sabe. Mas, assim, as aulas são muito bem interagidas, a gente pede, vocês respondem, mesmo que a gente não interaja muito com vocês. Às vezes, o que a gente tem dúvida e tem vergonha de perguntar, vocês acabam entrando no ponto e fica tudo mais fácil. Até, assim, vocês estão de parabéns, porque das áreas que eu mais estou me identificando para fazer trabalho é a de vocês. E os pontos positivos, assim, a gente aprende, e vocês, professores, também, na hora de formar o trabalho, juntos, com opiniões diferentes. Então, assim, é uma troca de ideia bem interessante, tanto na parte de vocês, quanto na nossa, né? Foi a Jaque que falou? Foi. Foi. Ótimo. Que bom escutar tua voz, Jaque, tava com saudade já. Então, Jaque, é isso aí mesmo. A gente fica mais seguro escutando isso de você, né? E acredito que alguns alunos também, principalmente os que estão aqui hoje participando, devem também casar com essa mesma ideia.
de que vocês estão tendo uma boa aceitação das atividades, né? Porque a gente elabora, não é só um dia de trabalho, de elaboração, isso demora uma semana, os professores sabem disso, né? Até a gente pontuar, fechar, organizar o documento para daí se impostar para vocês. Então a gente fica mais seguro escutando isso de você, já que e sabendo que os outros alunos, eu acredito que compartilham da mesma ideia que a tua, porque nós ficamos um pouco mais assim, a gente fica meio apreensivo, né? E eu acho que isso parte de todos os profs também. Eu acredito que dá para a gente continuar, então, os nossos slides, né? Sim. O segundo, então, esse ponto especificamente agora é para a gente voltar para que vocês foquem nos estudos, né? O nosso objetivo é que vocês foquem nos estudos. Então, estude com a firme certeza de que tudo requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Então, o estudar, ele não vai consequentemente ter só conhecimento. Ele vai te ajudar a ter grandes conquistas. Eu acho que aqui a Prof. Bia foi muito feliz em colocar grandes conquistas no final, porque o nosso conhecimento faz a gente buscar o nosso caminho profissional e pessoal. Se a gente tem conhecimento, a gente vai conseguir encontrar, né? E essa questão de vocês estarem organizados, se esforçarem para fazer todas as atividades e estarem pontuais dentro dessas questões, isso vai ter um resultado lá na frente, né? E assim, a gente não está seguindo com o conteúdo normal que a gente estaria trabalhando em sala de aula, porque nesse momento é praticamente impossível a gente fazer isso. É um momento diferente de estudos, é um ano letivo diferente. Mas aquilo que a gente traz para vocês nas aulas, que a gente traz para vocês nas atividades, é um conhecimento importante. São conteúdos que nós, professores, discutimos e chegamos a um consenso do que trabalhar com vocês e de como trabalhar. E da importância desse assunto em trazer para vocês. Né? Por exemplo, agora a gente está vendo, né? Vocês fizeram um plano de metas. Eu olhei os que postaram, que são da minha turma, né, das turmas que eu trabalho, e eu vi planos de metas incríveis, maravilhosos que vocês fizeram. Então, mesmo vocês tirarem esse tempo para vocês pensarem o que vocês querem para a vida de vocês, o que vocês precisam fazer para conseguirem o que vocês querem, é muito importante. E é muito importante para o crescimento pessoal de vocês. Então, assim, o pouco conteúdo que nós estamos trazendo, levando para vocês nesse momento, façam dele, tirem tudo que vocês puderem dele, porque isso é crescimento pessoal, crescimento profissional, e que pode ser que de repente vocês não usem isso lá na frente, na vida de vocês, no trabalho, mas pro conhecimento é muito importante. A área das humanas, ela é responsável por ajudar vocês a formarem o senso crítico de vocês. E a gente hoje nas redes sociais, né, que inclusive a gente vem falando sobre tecnologia também, a gente vê muita, desculpa a palavra, mas muita porcaria escrita pelas pessoas. Por causa dessa falta de informação, dessa falta de senso crítico, dessa falta de conhecimento. Então, busquem sempre isso, busquem o conhecimento. Aproveitem tudo que a gente passa para vocês, para serem pessoas críticas, pessoas que têm conhecimento, que quando vão falar algo, vão falar com conhecimento de causa, e não vão falar baseado em achismo, em fake news, né? Sejam pessoas inteligentes no momento que vocês forem colocar a opinião de vocês. E essa inteligência de conhecimento vocês conquistam na área das humanas, tá? Na nossa área, onde a gente forma o senso crítico. Por isso que é tão importante. E sem falar que a gente percebe quem tem o conhecimento já na própria escrita, né? Porque quando pega uma certa postagem com vários erros do português, a gente já percebe que querendo ou não, o conhecimento é um tanto quanto
Não é 100%, claro que nem nós, professores, não temos o 100% do conhecimento, mas quando eu tenho conhecimento e eu tenho convicção do que eu estou falando, até o meu português muda, né? Até a minha escrita, então, quanto mais leitura vocês fizerem, maior vai ser o quê? O vocabulário para vocês. Então, é aquela questão, podem tirar tudo na vida. Bens materiais vão, mas o conhecimento em que eu tenho, ninguém tira. Né? E isso é o quê? É adquirido a longo prazo, não é do dia para a noite. Né? Então, que nós temos que o quê? Temos que, de uma certa forma, explorar. Porque se nós, de um certo modo, se acomodar, né, o nosso cérebro vai se acomodar também. Né? Então, nós temos que explorar, utilizá-lo. E até a questão da cópia da internet numa produção textual. O que eu estou aprendendo daquilo, né? Nada. Quando eu faço uma cópia e uma cola aí na íntegra, muitas vezes eu leio o primeiro parágrafo, eu copio e colo o restante, acredito que é mais ou menos isso. Vou estar aprendendo o que com isso? Então, acho que é bem importante essa fala aí do professor Jardel, a questão do conhecimento, né, de você fazer leituras, não só aquela fonte que o professor proporcionou para vocês, mas buscar em outras fontes. O ensino médio requer isso, né, ele já está, essa caminhada de vocês aí, ela é muito importante, é traçando metas, né, para conquistar os sonhos. Depois a gente vai estar falando um pouquinho aí da profissão, que eu acho que é bem interessante, quando a gente almeja, vocês provavelmente estão almejando, já estão pensando numa profissão, né? Então, vocês estão agora caminhando para alcançar aquela profissão que vocês tanto sonham, né? Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, acho que esse ano, principalmente, todos nós estamos enfrentando aí vários obstáculos, os professores, né, nessa preparação de aulas por área, então, nós temos que trabalhar com 4 disciplinas, os professores, vocês sabem que cada um de nós temos uma forma de pensar diferente, e a gente tem que conciliar, né, essa forma de pensar que ela fique num documento só, numa aula só, então é um obstáculo, né, professores, que a gente está vivendo aí, está passando, essa questão do retorno de vocês, como foi bem colocado ali no início, a gente se preocupa muito com isso, com esse retorno de vocês, para estar fazendo o máximo que pode e sabendo que vocês não estão dando o máximo de vocês para esse retorno. Então, esses são os obstáculos. Está difícil, sendo bem grande, mas que a nossa vontade de vencer aí ela é maior, por isso dessa aula de hoje, para tentar motivar vocês, para nós conseguir aí alcançar o nosso objetivo desse ano, em todos esses obstáculos que nós estamos enfrentando. Aqui o Ronaldo colocou, tecnicamente, se você copiar alguma resposta de algum lugar, você está lendo, escrevendo e forçando sua mente a decorar um conteúdo. Ou seja, quase a mesma coisa que tentar responder sozinho. Ronaldo, a prof vai ter que discordar de você nesse momento. Porque se você copia e cola alguma coisa, você, de lá um minuto, você já esqueceu o que você copiou e colou. Né? Mesmo que você vá procurar na internet e faça uma leitura, você só vai conseguir conquistar o teu conhecimento e aprender quando você lê aquilo e tentar falar ou escrever com as suas próprias palavras. Eu digo isso porque a gente já tem, nós professores temos uma caminhada muito grande em relação a estudos. Nós nunca paramos de estudar, a gente está sempre pesquisando e estudando e buscando novos conhecimentos. E assim, eu mesmo, se eu copiar e colar, se for, eu já não sei mais. Agora, aquilo que eu trago para vocês é aquilo que eu estudo, né? Eu estudo, eu reflito sobre aquilo, e muitas vezes eu preciso escrever quando eu estou estudando, escrever com as minhas palavras. Para mim, é impossível um aluno que copia e cola aprender alguma coisa.
Estudar é o caminho para o sucesso. Eu acho que se resume exatamente tudo que nós estamos colocando aqui, né? Ah, qual é o caminho que a gente vai alcançar os nossos objetivos, né? O nosso plano de vida, o nosso projeto de vida vai ser alcançado por qual caminho, né? Eu acho que é o estudo. Acho não, tenho certeza que é o estudo, né? Se a gente não pensar no nosso futuro e que esse estudo vai ser o nosso caminho pontual aí, não vamos reter o nosso sucesso, o que a gente pretende, né? Então, é bem minucioso essa questão do planejamento, né? Até não só pela questão da profissão, mas também como ser humano, para atuar na sociedade, né? Eu tenho que ter esse conhecimento, tenho que ter essa criticidade, como a professora colocou ali, que a gente quer que vocês sejam críticos, né, nessa área aí, que vocês tenham, se apropriem de conhecimento para depois poder se defender, para poder, né, defender o outro aí de uma certa forma. Então, não é só na profissão, e também na minha vida aí, como, né, como na sociedade em geral, para poder defender os meus direitos. Isso aí é muito importante, né? Então, aqui tem uma espiral de motivação. Então, quais são a caminhada que eu tenho que fazer aí para conquistar? Estudar algo fácil. Então, estou estudando algo que é tranquilo para mim. Deu certo? Opa, então estou me motivando. Já está acontecendo esse aí. Tentar algo novo, que tenha um pouquinho mais de dificuldade. Houve progresso? Opa, estou no caminho certo. Então, eu vou estudar algo ainda um pouquinho mais difícil. Conseguiu uma vitória? Continuo persistindo. Então, isso aí seria a nossa vida. A gente tem obstáculos, a gente erra, somos seres humanos, nós erramos, mas nós aprendemos com o nosso erro, né? Dia a dia aí, sempre aparecem problemas, dificuldades. Agora, com esse período em casa, é a família que a gente tem que conciliar junto com a aula, junto com o conteúdo, né? Eu aqui tenho 2 filhos, um trabalhando, estudando, a outra estudando também, então temos que dividir os computadores, temos que dividir o espaço na casa, então são algumas dificuldades, alguns obstáculos que estão surgindo, mas que a gente tem que contornar, tem que saber, né, saber separar e saber para conquistar a nossa vitória aí no final, né? Então sempre a persistência, sempre correr atrás, sempre buscar algo novo, algo diferente. Então, vocês aí, com relação às nossas aulas, a gente apresenta uma proposta, mas de repente consigo procurar em outras fontes, consigo ver uma videoaula, algo que ainda, né, dá uma incrementada um pouquinho melhor no assunto, o material que o professor tem. Então, isso é o buscar, né, o buscar conhecimento, é o interesse, isso é bem importante aí na nossa vida. Eu tive um professor uma vez que ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele colocou que estudar é difícil, estudar não é bom, mas é necessário. E a felicidade vem no resultado desse estudo, né? Quando a gente conquista algo porque a gente estudou, porque a gente se dedicou, porque a gente correu atrás. Então, assim, quando as coisas vêm muito fácil, a gente não dá muito valor. Agora, quando a gente sofre, quando é difícil de conquistar, aí, quando a gente consegue aquilo que a gente quer e que foi difícil, aí a gente dá o verdadeiro valor, né? Aí vem a verdadeira felicidade, a realização, né? Tanto profissional como pessoal, né? Aí vem a frase, né, prof, do que você falou agora, haverá um dia em que você olhará com orgulho para tudo que você fez e dirá, valeu a pena. Aí você conquista a felicidade, né? Você passou por alguns obstáculos, por dificuldades no caminho, mas eu venci. Eu cheguei onde eu queria, né? Tudo valeu a pena. Noites mal dormidas, momentos aí de choro muitas vezes, porque pode vir a acontecer. Acredito que vocês, esse momento, talvez não, né? Mas para o futuro aí, a gente, quando está na universidade, já tem que conciliar o trabalho junto com o estudo, e aí vem o cansaço,
eu preciso entregar um material ali, um trabalho, eu preciso ficar uma noite, muitas vezes, né, sem dormir para poder executar essa tarefa. Então, são obstáculos que aparecem na nossa vida, e quando eu chego lá e consegui, venci, meu Deus, né, a felicidade é enorme. A persistência nos estudos realiza o impossível. Você tem medo de falhar? Não tenha medo. Cada falha é um aprendizado novo. É uma forma de você fazer melhor da próxima vez. Não desista. Continue até conseguir. Sua persistência é o que define sua vitória. Então, essa palavrinha aí é muito importante aí na nossa vida, nesse nosso dia a dia. Esse ano, principalmente, é a persistência, né? Nos estudos realiza o impossível. Eu acho que essa jornada, essa caminhada, vocês estão sendo, como os professores colocaram, autodidatas, vocês precisam ter um pouquinho mais de autonomia nesse ano, né? Em outro período que a gente estava em aula presencial, nós estávamos 2 vezes por semana com vocês, agora é uma só, né? Então, a gente propõe, né, apresenta a proposta da atividade, na outra aula, da outra semana, tira dúvidas, mas nesse período aí vocês precisam trabalhar sozinhos, né, de vez em quando, chama o professor, tira alguma dúvida, a gente ajuda, com certeza, estamos aqui para isso, né, mas vocês estão indo buscar sozinhos, então isso é bom por um certo lado, né, não sempre... sempre tudo o professor vai lá na carteira, explica, não entendeu, explica novamente. Vocês precisam fazer a leitura e buscar sozinhos. Isso se chama persistência, eu correr atrás daquilo que eu quero. Não estude para ter coisas, estude para ser uma pessoa melhor. Que tipo de pessoa quer se tornar? Qual sua missão? Eu acho que essas perguntas aqui, elas são bem determinativas, né, na nossa vida. Gostei da parte do relógio ali, né, isso significa o quê? A gente otimizar o nosso tempo, né, para a gente poder melhorar também como pessoa. E como diz os profs, né, nas falas deles, isso parte muito de uma questão, assim, de criticidade, de você entender o teu meio onde você está inserido, né? E a partir de tudo isso, qual é a tua missão aqui, né? O que que você quer realmente? E você quer se tornar o quê nesse futuro próximo? Porque para você já está começando a se tornar um futuro próximo, né? Ensino médio o encerramento é logo ali, né? Quem está no terceirão, poucos meses. Então, fica-se as perguntas. Tornar e missão, né? Pessoal, só um ponto aqui que eu gostaria de frisar na questão do que tipo de pessoa quer se tornar e qual a sua missão. Quando a gente pensa numa profissão, daqui a pouco algumas pessoas só pensam no retorno financeiro. E não, né? A profissão, eu vou ajudar a sociedade de uma forma geral. Se eu, por exemplo, eu quero ser um médico, um veterinário, né? O veterinário, ele vai ajudar os animais, né? Vai salvar animais. Então, eu estou ajudando os animais. Se eu quero ser um médico, o médico, ele vai salvar vidas. Então, a minha profissão, aquilo, claro, vai me dar um rendimento ali no final do mês, que eu também preciso para poder sobreviver. Essa profissão aí, ela também vai fazer com que eu ajude o ser humano, que eu ajude a natureza, o meio ambiente, de uma forma geral. Então, isso aí vem a questão, a minha profissão, ela também vai se tornar a minha missão, né? Como ser humano aí. E além disso, eu tenho sempre que pensar, né? Que pessoa eu quero me tornar? O que eu estou fazendo hoje para me tornar aquilo que eu quero ser? Né? Eu já acho que comentei isso com vocês, né? Aquilo que eu estiver fazendo hoje vai ter consequências no futuro, tanto boas ou ruins, dependendo daquilo que eu estiver fazendo hoje, né? Estou semeando, né, prof? Como prof? Depende do que eu estou semeando hoje, né? Se eu estou semeando coisas boas, eu vou colher frutos bons, né? Isso aí. De que maneira o estudo vai ajudar você na sua vida? Pense nisso todos os dias quando acordar.
Por que você estuda? O que você busca com esse estudo? A gente tem que ter um objetivo na vida, né? Eu não posso simplesmente fazer algo por fazer. Eu preciso de um objetivo, senão aquilo perde o sentido. Eu até quero usar como exemplo com vocês o seguinte. Eu sempre trabalhei à noite, dando aula, né? E eu sempre tive alunos que trabalhavam o dia todo e chegavam bem cansados na escola, mas vinham toda noite para a aula. Só que vinham para a aula alguns desses alunos e não aproveitavam o tempo que passavam na escola. Ficavam lá batendo papo, fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção na aula ou fazendo atividade. E aí, no fim do ano, é óbvio que reprovaram. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que tempo jogado fora! A pessoa trabalha o dia todo, vem para a escola cansada e não faz nada. Qual é o objetivo disso? É perda de tempo? Então, vocês, quando vocês estudam uma aquilo que eu quero colocar para vocês é o seguinte: vocês aproveitem o tempo de vocês. O tempo que vocês tiram para estudar, tirem para criar conhecimento, para ter um objetivo, para tirar proveito daquilo. Não joguem o tempo de vocês fora, porque esse tempo é muito precioso. Agora a gente não está indo para a escola, mas nós vamos voltar para a escola em algum momento da nossa vida. Esse tempo que eu passo na escola, ele é proveitoso ou não é? Ou agora que vocês estão estudando, esse tempo que eu passo na frente do computador, do meu celular estudando, é proveitoso ou não é? Ele precisa ser proveitoso. Senão, é um tempo jogado fora. Aqui a gente vai um pouquinho, né? Onde você quer estar daqui a alguns anos, qual a profissão dos seus sonhos. Então, isso eu acredito que vocês já estão fazendo, né? No ensino médio, já traçaram aí alguns objetivos, alguns sonhos. Então, eu acredito que cada um aí já tem em mente, né? O que quer aí para a sua vida, o que quer conquistar. Sucesso não é um evento, é o resultado da dedicação diária aos estudos. Não fique apenas planejando seu futuro, ou apenas imaginando como vai ser ótimo. Estude. Então, aquilo que já foi falado, né? Depois de persistência, de sabedoria, de conhecimento, depois de uma longa caminhada, é a hora de ter o sucesso, né? De colher os frutos, tudo aquilo que você plantou lá atrás, através do sucesso, você vai usufruir, né? Então, o sucesso vai ser a consequência daquilo que você almejou, daquilo que você planejou, através do quê? Através da sua dedicação, né? Se hoje tem uma pessoa que está no auge, isso é sinal que ela teve uma longa caminhada até chegar lá, né? Então, de estudos, de vários finais de semana, né? Abandonar aí, digamos, as baladinhas para, de um certo modo, se dedicar, né? Que, querendo ou não, o sucesso ele vai trazer algumas restrições para que isso aconteça, né? Então, muitas vezes, de ter que se privar de algo para estudar, para parar, né? E, de um certo modo, rever tudo aquilo que foi planejado durante uma longa caminhada. O sucesso não vem do dia para a noite, tá? A não ser que, digamos, você acerte numa mega sena, mas dinheiro não traz, né? É o próprio conhecimento, né? Então, é uma longa caminhada em que você vai colher o fruto lá na frente. É a mesma coisa quando você vai lá, planta uma determinada semente e qual que é a consequência disso? Você vai colher os frutos. É a mesma coisa na nossa vida, né? Que isso é um planejamento a longo prazo, não é do dia para a noite, né? Então, se hoje vocês estão
enquanto ensino médio, é sinal que já passaram por educação infantil, né, ensino fundamental e ensino médio. Alguns vão continuar, né? Então, isso é um planejamento, é uma sequência, tá, de acontecimentos para que o sucesso venha, né? E essa sementinha, como você colocou, professor Jardel, precisa ser regada, ser protegida, ser cuidada, para que ela cresça, né, e dê frutos bons. Então, a mesma coisa com o estudo, né? Se eu não tá ali estudando, me dedicando todos os dias, parando o período que é necessário, não vou alcançar o sucesso, né? Não vou conseguir conquistar meus sonhos. Então, pessoal, a gente, né, encerrando essa primeira parte dos slides, então a gente deixa uma frase bem pontual aqui de Charles Chaplin, né? Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Então, essas palavras em destaque, né, determinação, paixão, vença e muito, devem ser muito importantes na vida de vocês, né? Usem-as com sabedoria, né? E eu acho que todas as palavras que foram colocadas pelos professores, eles foram muito felizes nas falas deles, porque é exatamente tudo isso que a gente quer de vocês, né? Não, vocês não são apenas nossos alunos, vocês são o nosso futuro. E é o que a gente quer E ver lá fazem na frente. parte da nossa vida aí, né? Fazem parte do nosso, estão no nosso coração. Você quer que todos sejam felizes e consigam alcançar o sucesso, né? Na verdade, a Eu, gente pode falar, Maria. eu até gostaria de compartilhar uma mensagem aqui com eles. Não sei se eu consigo aqui entrar. Deixa eu Pode tentar compartilhar. aqui. Enquanto a Maria vai tentando, eu também Isso. quero falar o que a Beatriz falou, Jonas também, que a gente deseja sempre o melhor para vocês. O nosso objetivo, enquanto professor, é ajudar vocês a se tornarem pessoas felizes, a se tornarem pessoas melhores, pessoas realizadas. Esse é o nosso principal objetivo enquanto professor, né? A gente quer sempre o bem de vocês. E quando a gente pega no pé e enche as paciência, é pensando no bem de vocês. Quando a gente vê um aluno nosso que conquistou, que queria, que está bem, que é uma pessoa boa, né, uma pessoa que está ajudando aí de uma certa forma a sociedade, a gente fica tão feliz, né? Eu sempre falo para eles isso em sala de aula, que a gente se realiza, a gente pensa, tem uma partezinha nossa ali, uma contribuição pequena ali, mas pode ser que tenha uma contribuiçãozinha nossa ali naquele ser humano tão bom, né, que se tornou. Então, isso é gratificante para nós, professores. Vocês estão visualizando? Não. Ainda não, Maria. Não. Não. Então, deu problema aqui. De repente faz a leitura, prof? Pode fazer a leitura? Deixa eu só tentar novamente aqui. Só um minutinho. Até que a prof vai tentando colocar ali. Os professores, depois do ensino médio, fiquem na aula para a gente conversar, tá? Rapidinho, só uma troca de ideias, tá? Sim. Povo, então até que a prof Maria vai colocando para nós ali a mensagem, o que vocês esperam de tudo isso? Essa é a pergunta. O que a gente quer agora, então? Como a prof Bia colocou muito bem, o semear, né? Qual a nossa perspectiva lá na frente? Está Deu certo? aparecendo? Está aparecendo. Sim. Vou colocar, peraí.
Sem som? Tá sem som? Vamos fazer a leitura? Dá para fazer a leitura. Não, Bem não tem. tranquilo. Quer começar do início, daí pode fazer a leitura e daí a gente vai observando as imagens junto, Maria. A leitura vai aparecendo ali, acho que cada um pode ir fazendo. Aham. Acho que é bem tranquilo. Era uma vez um grupo de sapinhos que organizaram uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta. Uma multidão juntou-se em volta da torre para ver a corrida e animar os competidores. A corrida começou. Ninguém naquela multidão realmente acreditava que sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo da torre. Eles diziam coisas como: "Oh, é difícil demais. Eles nunca vão chegar ao topo." Ou ainda: "Eles não têm nenhuma chance de êxito. A torre é muito alta." E, de fato, os sapinhos começaram a cair, um a um. Só alguns poucos continuaram a subir, mais e mais alto. A multidão continuava a gritar: "É muito difícil, ninguém vai conseguir." Outros sapinhos se cansaram e desistiram. Mas um continuou a subir e subir. Este não desistia. No final, todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre. Com exceção de um sapinho, que depois de um grande esforço, foi o único a atingir o topo. Naturalmente, todos os outros queriam saber como que ele conseguiu. Um dos sapinhos perguntou ao campeão como ele conseguira forças para atingir o seu objetivo. Para a surpresa de todos, o sapinho campeão era surdo. Lembre-se sempre do poder das palavras. Por isso, nunca dê ouvidos a pessoas com tendências negativas ou pessimistas. Porque elas tiram de você seus sonhos e desejos mais maravilhosos. Bem Então, isso, pontual, né? que às vezes a gente, assim, não tem que ficar muito, né? Acredito, às vezes as pessoas falam, você não vai conseguir, você tem que, às vezes, assim... Opa, aqui tá com som, não tô conseguindo falar. Não, assim, dá muita atenção a isso, acreditar em você, né? Ser surdo, né? Como o sapinho ali, às vezes
coisas negativas, você tem que ser surdo, né? Não ouvir isso, porque as palavras também, elas têm grande influência no teu, né, na sua vida. Então, assim, sempre ouvir as coisas boas, as negativas deixa para trás e vai seguindo em frente. Você sempre é capaz de tudo, né? Como fala ali, né? O poder das palavras, né? Porque se você ouvir muito, você não vai conseguir, não vai conseguir, você nem tenta, né? Por isso, você já desiste antes de tentar. Então, sempre mudar, procurar mudar, eu vou conseguir, eu acredito nisso, eu vou fazer, vai dar certo, sempre isso parece que te abre uma luz, te abre um caminho, né, como diz, né, o poder da atração, a questão das palavras, as palavras têm muito, né, às vezes, assim, força, né, então é isso que, a mensagem, né, ali que quer dizer, então, que às vezes você tem que ser surdo, né, não ouvir, porque foi assim que os outros desistiram, né, quem não ouvia os pontos negativos ali, o não vou conseguir, conseguiu, então, chegar ao final, né? Então, era isso a mensagem que eu queria só falar. Certíssimo, prof. Eu acho que é isso aí mesmo. Se os alunos reterem tudo que a gente falou aqui hoje e todas as palavras de motivação, né? Eu acho impossível a gente não se planejar para o nosso futuro e não pensar diferente a partir de hoje, né? Independente do como estamos aqui, dessa forma que vivemos hoje, a gente também pode tirar proveito, pode tirar ensinamento disso tudo, né? Então, depende de vocês, literalmente de vocês, né? É verdade. Acho que foi bem interessante, bem legal. Espero que todos tenham gostado, né, da aula e que a partir de hoje já procurem pensar diferente, procurem buscar esse conhecimento. Todos são capazes, né? Todos são criativos e depende de cada um de nós. Isso aí. Pessoal, então agradeço pela presença de vocês hoje, tá? Próxima aula, que é semana que vem, a gente retoma. E nessa retomada nós vamos estar postando. Não, ainda não, né? Não. Foi A ampliado na atividade posta-se na outra semana. Então, semana que vem a gente retoma com a atividade da semana 8, tá? Nós vamos fazer um outro apanhado, vamos dar sequência aos conteúdos, tá? Em que nós estamos pontuando dentro do nosso projeto, né? Os assuntos, e isso vai ficar bem específico também para vocês. Agradeço pela presença e nos vemos então. Abraço a todos, fiquem bem. Até semana que vem, pessoal. Tudo de bom para vocês. E a Marilise colocou aqui, literalmente, a aula foi um grande aproveito, tanto como na vida pessoal, social e escolar. Que bom. Que bom. Estamos felizes. Estamos felizes. Então é isso, pessoal. Fiquem bem e nos vemos. Até. Até. Ai, ai. Tchau, pessoal. Um bom dia a vocês também, pessoal. Jonas, acho que agora dá para tirar da gravação, né? Isso. Aham. Para poder conversar. Pra gente poder dar uma papeadinha. É bem rápido. Eu quero falar uma coisa